Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês aí, resolvendo mais questões, né? Mais uma questão, Sebrasp. E você sabe que resolução de questão é o seu treino antes da competição. E o tema, né, é interessante também, né? Como obter o valor lógico de proposições simples. O Sebrasp é muito criativo, né? Nessa situação aí no caso. Então é importante que você tenha ideia, né, do que podemos encontrar nas provas dela. Então é um bom treino aí para quem está pensando em prestar concurso Sebrasp. Vamos lá para ver o que acontece aí com a nossa questãozinha. Então, opa, vou descer aqui, não, eu vou sumir que fica melhor. O texto é o seguinte: Roberta, Rejane, Renata são servidoras de um mesmo órgão público do Poder Executivo Federal. Em um treinamento, ao lidar com certa situação, observou-se que cada uma delas tomou uma das seguintes atitudes. Atitude A1, deixou de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao seu alcance. Atitude 2, alterou o texto de documento oficial que deveria apenas ser encaminhado para providências. E atitude 3, buscou evitar situações procrastinatórias. Cada uma dessas atitudes que pode ou não estar de acordo com o Código de Ética do Servidor, né, Público Civil do Poder Executivo Federal, foi tomada por exatamente uma das servidoras. Tá certo? Então, fazer uma intervenção agora momentânea. Quer dizer, cada uma delas tomou apenas uma dessas atitudes aí no caso, né? Algumas atitudes, né, são discordantes, né? E outras são concordantes com o Código de Ética, né, profissional do servidor público. Legal? Então, agora ele vai mostrar para nós como que ele relacionou isso daí. Então, continuando. Essas informações estão contempladas na tabela a seguir, em que cada célula corresponde ao cruzamento, né, de uma linha, legal, com uma coluna. Foi preenchido, né, no caso com verdadeiro, no caso de a servidora listada na linha ter tomado a atitude representada na coluna, ou como falso, caso não tenha tomado aquela atitude. Né? Então, verdadeiro se ela tomou atitude e falso não. Com base nessas informações, julgue o item seguinte. Se P for a proposição, né? Então, P, a proposição. Rejane alterou o texto e documento oficial que deveria apenas ser encaminhado para providências, e que for a proposição. Renata buscou evitar situações procrastinatórias. Então, a proposição P, então, que tem valor lógico de verdade. Legal? E tá aí a nossa tabela, tá certo? Então, essa é uma outra forma que o Sebrasp usa, né, no caso, para dar valor lógico para as proposições simples, né? Ao invés de ele falar assim, olha, considere essa verdadeira, considere essa falsa, ele te dá essa tabela, as considerações são as seguintes, cada uma delas, né, o cruzamento da servidora com atitude só pode ter uma verdade para ela, né, para a servidora, e o resto, então, é falso. Falso significa que ela não tomou aquela atitude, verdadeiro significa que ela tomou aquela atitude, tá certo? Muito bem. O que nós temos que fazer para julgar P e Q, né? Primeiro, preencher o restante da tabela. A hora que eu preencher a tabela, eu vou cruzar, vou ver quem que é o P, quem que é o Q, qual o valor lógico que ele tem e completo, no caso aí, né, a parte lógica, tá certo? Que é julgar P, então, Q. Mas primeiro eu tenho que preencher a tabela. E aí, como é que funciona esse preenchimento aqui no caso, né? Esse preenchimento, como ele falou, só pode ter uma verdade, né, para cada uma delas, tá certo? Agora, essa verdade não significa que ela fez a coisa certa. Significa que ela tomou aquela atitude. Legal? Então, vamos lá. Como é que funciona? Você pode ver que aqui onde tem Renata, né, já apareceu na linha, né, uma verdade. Então, obrigatoriamente, o restante aqui dessa linha para Renata tem que ser o quê? Falso e falso. Porque só pode ter uma verdade aí no caso.
Agora, né, nesse caso aqui, tem uma verdade nessa coluna para o A3. Então, as outras relações para Rejane e para Roberta tem que ser o quê? Falsa. Deu para entender? Isso daqui é chamado tabela de dupla entrada. Normalmente o pessoal está acostumado com sim e não, mas como ele quer dar continuidade, né, na parte de proposição lógica, ele chamou de verdadeiro e falso. E funciona da mesma forma. Olha só agora. Na linha da Roberta, eu tenho 2 falsos. Então, obrigatoriamente, esse espaço aqui tem que ser preenchido com verdade. Legal. Verdade aqui, falso aqui. E falso também. Só pode ter uma verdade na coluna e na linha. E como eu tenho, né, 2 falsos, ou aqui também 2 falsos, obrigatoriamente nós temos aqui verdade, ok? Isso significa, né, as atitudes. A Roberta tomou atitude A2, né? A2 é para a Roberta. A Rejane tomou atitude A1, né? E a Renata tomou atitude A3. Veja, 2 são discordantes do código, uma é concordante, mas não é problema nosso, é problema das funcionárias aí no caso. O que você tem que verificar aqui é o seguinte, aí precisa tomar cuidado entre o que está escrito e a tabela. Rejane alterou o documento oficial que deveria ser apenas encaminhado. Então vamos lá. Rejane está aqui, né? Legal. Quem que é o documento? Alterou o documento, né, oficial para ser apenas encaminhado. É o A2. Então veja, Rejane, né, e A2 é falso. Então a proposição Rejane, né, alterou é uma proposição que falsa. Tá? Então, Rejane e A2 é falso. Isso é chamado tabela de dupla entrada, né? Esse é o cruzamento aí no caso. E a Renata buscou evitar situações procrastinatórias. Só de falar essa palavra, cada um merecia um ponto na prova, né? Então vamos lá, o que é procrastinatória? É A3. Então, qual que é a relação entre a Renata e a A3? Renata e A3, tá vendo aqui, ó? É verdade. Então, a proposição Q é verdadeira. A proposição P é falsa, a Q é verdadeira. Então, qual que é a relação que nós temos? Falso, então, verdade. O que dá essa combinação? Verdade. O que ele está afirmando? Que vai dar verdade. Legal? Então, realmente, aí no caso, né, o item, né, a proposição é verdadeira, portanto, o item está certo, né? É isso daí, no caso, que ele está pensando nessa situação. Então, são formas distintas, né, que o Sebrasp usou, né, no caso, ao longo aí das suas provas, CESP e Sebrasp, para te dar a informação sobre as proposições do caso. Ao invés dele falar, considere, não, você vai ter que batalhar para descobrir isso daí. A hora que você descobriu, esquece, né, a parte que te dá sentido para as frases e só usa o valor lógico de cada uma delas, né? Então, no caso aí, nós teríamos a relação entre as funcionárias e as atitudes que elas tomaram. Legal? Muito bem. E aí, eu sempre, né, no final, comento que essa daqui já é a nossa segunda fase, resolução de questões para várias bancas aí no caso, né? Para você treinar. A primeira fase nós já implementamos aí, que é a teoria, né? E nós estamos aprofundando a parte da teoria, da lógica aí no caso, né? Então você está aí no canal, assiste a teoria, faz exercício, assiste teoria para tirar as dúvidas, né? Teoria bem, né, esmiuçada, nada de correria, vai lá e verifica. Se você já está inscrito, é sempre aquela instrução. Ativa o sininho para você receber novidades. Se você não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho. A hora que terminar essa gravação, já entra e, né, você já está no canal mesmo, só faça a inscrição, né? Deixe o seu joinha, né, o like, tá certo? Compartilhe, tá aí as redes sociais para você mandar sugestões, né, para a gente poder trabalhar em conjunto. O importante é você chegar forte na hora do concurso, tá certo? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo e, né, vai fazendo exercício aí que estamos aqui para cooperar.
parceria, não é isso? Um abraço e até mais. Tchau.